Estamos ao vivo! Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu arrumar essa luz aqui. Agora ficou melhor. Boa noite, mais um dia de live do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Hoje estamos no capítulo 5. Oi, Bi! Boa noite, Elizabeth. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu melhorar essa luz aqui, peraí. Excepcional noite para vocês. Saudade de você, Bi. E, gente, esse livro tem falado demais ao meu coração. E você que está acompanhando as lives, tenho certeza que vai falar o seu coração também. Eu lendo ele, tem sido parecido demais a live, a vida dela com a minha. Oi, Aline! Não é maravilhoso? Tá falando demais ao meu coração. Tem um tempão que eu tô para ler ele e tem sido muito rico para mim. Tem me desconstruído muito e tenho certeza que vai desconstruir você também. Para você que não leu esse livro, eu super aconselho a adquirir para estar lendo. Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Nele ela nos ajuda e mostra que com a ajuda de Deus é possível domar a nossa língua. E pessoal, hoje estamos no capítulo 5. E o capítulo 5, o título dele é Tornando-se porta-voz de Deus. Você tem sido um porta-voz de Deus? Tem tido isso no coração? Eu jamais imaginei que hoje eu estaria sendo, né? Uma porta-voz de Deus. A nossa alma começa a clamar. Você quer passar a transbordar e não tem como, gente. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Inicia da seguinte forma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem produzir nenhum efeito inútil, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Esse versículo está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Eram chamados para falar a palavra de Deus ao povo. Aline, escreve aqui para mim quando que você leu esse livro. E qual foi o maior código que você pegou dele? Os profetas eram porta-vozes de Deus. Eram chamados para falar a palavra de Deus ao povo. Situações, cidades, ossos secos, montanhas ou qualquer coisa que Deus ordenasse. Para cumprir o chamado de Deus, tinham de se submeter ao Senhor. A boca dos profetas tinha que ser de Deus. Aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que ele lide com a sua boca e com o que ela profere. Quase sempre, os que têm dons verbais também têm alguma fraqueza gritante na área da boca. Eu falo por experiência própria. Fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Tendo, porém, diferentes dons, faculdades, talentos, qualidades, segundo a graça que nos foi dada, se aquele cujo dom é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Esse versículo está em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Como ministra do Evangelho, sou uma porta-voz no corpo de Cristo. Tenho o privilégio tremendo de ensinar a palavra de Deus por todo o mundo. Eu ensino muito. Quem conhece a Joyce Meyer, acompanha ela. Eu, além de estar lendo o livro, antes de ler o livro dela, eu gosto de acompanhar as ministrações dela pelo YouTube. Ela é uma grande mulher de Deus. Se você não chegou a assistir nenhuma ministração dela, assista.
Ela tem uma história extraordinária. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu em essência: se você é chamado para ensinar, entregue-se a fazê-lo. É o que tenho feito há muitos anos. Creio que Deus me disse que em tudo o que fizesse, eu deveria, de alguma forma, fazer uso do dom do ensino que Ele me deu. Apesar do nosso ministério específico no corpo de Cristo, cada um de nós é um porta-voz de Deus. Boa noite, Elda. Fazer o uso do dom de ensino que Ele nos deu. Nós devemos fazer o uso do ensino. Todos nós temos um dom. Você é única, eu sou única. Você tem um dom específico que só você tem. Você é uma pessoa única. Então você precisa usar esse dom que Deus lhe deu para você transbordar na vida de outras pessoas, na vida das pessoas que estão próximas a você. Tanto faz se foi dado você ou a mim o dom de ensinar mundialmente ou a habilidade de testemunhar para os nossos colegas. Deus quer usar a nossa boca. Um sábio me disse certa vez: Joyce, Deus tem dado a você o ouvido de muitos. Seja sensível e fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Se você é um mestre da palavra de Deus, aconselho a fazer o mesmo. Aprenda a falar somente quando Deus falar por intermédio de você. Obviamente, isso requer treinamento intensivo do Espírito Santo. Se desejarmos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele. Nós falamos muito no capítulo 4 de ontem, que nós devemos estar com o coração entregue, que nós devemos confessar vida e não morte. Né? Eu fiz até a pergunta: você tem confessado vida durante o seu dia, durante o seu trajeto durante o dia? Você tem resmungado, você tem reclamado, você tem agradecido? O que você tem, o que tem saído da sua boca? É o que disse aqui. Se desejarmos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele. Sua boca é a boca de Deus? Você realmente a entregou para o propósito de Deus? O coração de uma pessoa pode ficar endurecido por justificar seu comportamento. Durante muito tempo, arrumei desculpas para os problemas da minha língua, colocando a culpa na minha personalidade, nos abusos do passado, no fato de me sentir mal ou estar cansada demais. Na verdade, a lista de desculpas quando falhamos em conformar-nos com a vontade e a palavra de Deus é infinita. Finalmente, o Espírito Santo conseguiu minha atenção total para que eu começasse a me responsabilizar por minhas palavras. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas sinto que tenho progredido muito, porque alcancei o nível do verdadeiro arrependimento. Gente, quando eu li esse parágrafo, me veio um filme na minha mente, porque aconteceu comigo também. Eu, Geisa, eu fui batizada e aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador em 2014. Nós estamos em 2024. Quase 10 anos, né? Mas é de 5, 4 anos para cá que eu passei a levar a sério. Não que eu estava brincando com Deus, mas eu não deixei Deus agir na minha vida durante esses 5 anos passados. Era eu com a força do meu braço. Aí quando eu deixei Ele comandar a minha vida, Ele fazer parte, literalmente eu levar a sério, as coisas começaram a fluir. E eu passei a ser um instrumento dele. Eu sou falha, sou pecadora, nós somos. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas a cada dia que passa aí com esse amadurecimento que eu venho tendo, ele vai tirando um pouco da Geisa e colocando um pouco dele. E isso acontece com todos nós quando a gente está
decidido a ficar no caminho do Senhor. Isso acontece naturalmente e é lindo, gente, é maravilhoso você viver debaixo do favor de Deus. Aí ela continua: a responsabilidade de ser um mestre. Meus irmãos, não vos torneis muitos de nós mestres, auto-intitulados, censores ou reprovadores dos outros, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Esse versículo está em Tiago, capítulo 3, no versículo 1 e 2. Sabemos que Deus lida com todos, mas creio que há uma diretriz rígida para aqueles que são mestres da palavra. Espera-se que os líderes mostrem um grau de maturidade e domínio próprio que sirvam de exemplo aos que estiveram sobre suas lideranças. Eles devem seguir a Cristo e mostrar o caminho com a sua vida, respaldados pela palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: os líderes espirituais devem ter domínio próprio. Estou certa de que uma das áreas em que elas têm que exercer esse fruto do Espírito é a língua. Aqueles que são treinados para ser porta-vozes de Deus, frequentemente serão usados para trazer encorajamento, consolo e edificação aos outros. Há tempo para correção e repreensão, mas também há tempo para falar, uma palavra temperada, alcançado, trazendo conforto. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. O servo do Senhor diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, como um que é ensinado, como uma pessoa que é ensinada. Essas 3 passagens merecem meditação. Essa passagem que eu acabei de ler está em Isaías, capítulo 50, verso 4. São realmente incríveis. Que bênção tremenda é ser usada por Deus para animar os outros. Podemos abençoar as pessoas com as palavras da nossa boca. Podemos falar vida para elas. O poder da vida e da morte está na língua. E isso está na palavra, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Podemos escolher falar vida. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando-as. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Os pais deveriam ser muito cuidadosos no modo de tratar os seus filhos. Ser pai é uma responsabilidade incrível. Deus confere autoridade ao papel de pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida de seus filhos, até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm o poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou ferir. Você que é pai, você que é mãe, as suas palavras têm curado ou têm ferido elas. Gente, isso é muito sério. Eu sempre compartilho uma situação, várias, né, que eu já vivenciei, de até uma mentorada minha, que aconteceu o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado como falar com nossos filhos, como agir com eles. Porque dependendo do que você fala ali, isso vai acarretar a vida dele toda. Aí ele ou ela vai se tornar um adulto ferido. Nunca vai carregar aquilo ali pro resto da vida, até ressignificar.
E você, como pai e mãe, você pode mudar isso, você pode alterar isso. Como? Só instalando coisas boas. Você, ao invés de ferir, vai lá com uma palavra doce. Eu vou dar um exemplo aqui, igual eu falei da mentorada. Eu conversando com ela, eu vi que ela disse que ela fazia tudo muito devagar. Ela começava as coisas e não terminava. Tudo que ela pegava, ela fazia muito lenta. Fazia tudo muito lento. E era devagar para fazer tudo. Ela fazia com tudo assim com mínimo cuidado e detalhe. Ela não tinha aquela eficiência, essa é a palavra. E aí nós conseguimos chegar à conclusão de que ela lembrou do dia que a mãe dela agiu de uma forma que não deveria, e tá tudo bem, às vezes foi a criação que ela recebeu e ela só pôde dar aquilo. Ela lavou um copo pela primeira vez, ela estava ajudando a mãe dela a arrumar a cozinha, e ela lavando esse copo, ela terminou de arrumar a cozinha, toda a mãe pegou o copo e olhou o copo todo assim e falou: você não presta para lavar nenhum copo, olha aqui, você não sabe lavar copo. Você não presta nem para arrumar uma cozinha, para fazer isso. Olha esse copo aqui todo sujo. E aquilo entrou na mente dela e gerou um bloqueio gigantesco. Aí ela passou a acreditar que ela não serve nem para lavar um copo, que ela não serve para nada. E aí, a partir daí, ela começou a lavar os copos cuidadosamente, para não ter nenhuma sujeira. Ela passou a ter todo o cuidado do mundo, sabe? Aí fazia tudo devagar. Aí ela pegava as coisas assim com muito medo, com muito receio. Ai, meu Deus, não pode ter sujeira. Ai, eu tenho que fazer isso aqui impecável. E ela foi levando isso para a vida toda. Olha como isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Imagina você ficar bloqueado e acarretar isso durante sua vida. Aí ela cresceu, no trabalho ela agia assim, em todas as áreas da vida dela. Enquanto ela não ressignificou isso, quando ela ressignificou isso, a vida dela, ela deixou esse bloqueio de lado. Ela viu que o que importa é o que Deus diz para ela, não o que disseram para ela, o que falaram. Então isso é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado com o que falamos com os nossos filhos. Muito, muito, muito cuidado. Aí ela continua. Quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor ou por outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a se recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. No entanto, palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. Quando as crianças cometem erros, o que ocorrerá milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-las, falar com amor, falar com carinho. E isso está em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, 4. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros, amados. Hoje, muitos pais têm problemas e pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar a seus filhos sobre seus desafios. Há uma tendência de se pensar: isso é coisa de criança, eu tenho problemas reais para tratar. Se você tem filhos e eles foram feridos, lembre-se de lhes dizer uma palavra temperada, uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. Gente, claro que nós, como pai e mãe, nós vamos errar, nós vamos falhar, às vezes nós vamos nos estressar. Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho feito em casa. Quando eu passo do ponto um pouco com a Giovana, minha filha, o que eu vou lá e faço? Teve um dia que eu passei um pouco do ponto, né? E aí eu chamei ela para conversar e falei: filha, a mamãe, ela vai errar. A mamãe agiu errado com você, eu quero te pedir perdão. A mamãe vai errar, a mamãe vai falhar.
E eu quero te explicar com isso tudo que perfeito é só Jesus. A mamãe vai errar, a mamãe tem defeitos. E eu estou buscando ser a mãe que você terá muito orgulho, né? Falando somente coisas boas. E mostrando para ela que somente Jesus é perfeito. Que nós vamos errar, nós como pais. E que tá tudo bem. Pedir perdão e, com palavras, curar aquilo ali para aquilo que não fique. E isso tem dado super certo. Super certo. Dizer que ela é amada, dizer que tudo já passou. Você precisa falar palavras para curar e não para ferir a vida deles. O dom de exortação. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 11. O dom de exortação está em Romanos, capítulo 12 ao 8. O capítulo 12, versículo 8. Ele é um dos dons ministeriais conferidos pelo Espírito Santo a certos indivíduos. Em João, capítulo 14, 26, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele exorta as pessoas em seu crescimento com Deus, encorajando-as a ser tudo o que elas podem ser, para a glória de Deus, como um consolador e um exortador. Ele unge outros para o ministério. Você e eu devemos compreender que exortação é um ministério muito necessário. Há sempre muitas pessoas na igreja que estão prontas a desistir a qualquer momento, se alguma coisa não acontecer, para encorajá-los. Como exortador, podemos realmente evitar que alguém retroceda ou desista. O Espírito Santo também é chamado de Consolador. Exortadores trazem conforto. Eles fazem as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas, com suas circunstâncias, com o passado, com o presente, com o futuro e com tudo mais que se refere a elas. Como vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo instruiu os primeiros cristãos a continuar consolando uns aos outros. Qualquer pessoa que deseja ser um porta-voz de Deus deve ser ou se tornar um exortador. Algumas pessoas são muito ungidas nessa área. Conheço vários indivíduos que são exortadores naturais. Tudo o que lhes sai da boca é algo que conforta as pessoas. Meu dom ministerial não é exortação, mas tenho aprendido a sua importância e sempre tento me lembrar de que as pessoas estão feridas e precisam ser encorajadas. Cuidado com as palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, favor de Deus aos que ouvem. Esse versículo está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Algumas pessoas creem que são chamadas para corrigir todo mundo. Deus concede dons que trazem correção. O apóstolo Paulo tinha uma forte dom nessa área. Ele disse que corrigia as pessoas pela graça que lhe foi dada. Esse versículo está em Romanos, capítulo 12, versículo 3. No entanto, pessoas que somente querem corrigir e nunca edificam, constroem ou consolam, estão sem equilíbrio. Qualquer coisa sem equilíbrio desmorona. Deus deseja tocar a língua de mais pessoas e fazer delas seu porta-voz. Há muito a ser dito e há muitos que precisam ouvir. Encorajo você a permitir que Deus trate dessa área muito importante, que de acordo com Isaías, sem o poder da limpeza de Deus, somos pessoas de lábios impuros. Esse versículo está em Isaías capítulo 6, versículo 5. E assim finaliza o capítulo 5.
encorajando. Há muito a ser dito e há muitos que precisam a ouvir. Encoraja você a permitir que Deus trate dessa área muito importante. Gente, eu falo por experiência própria. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo lives, que eu ia estar gravando vídeos. Você sabia que boca fechada mata? E quando você abre a sua boca, tem pessoas que só a Geisa vai alcançar, tem pessoas que só você vai alcançar. Então, tudo que você viveu na sua vida até hoje tem um propósito. E esse propósito, Deus quer te curar para você curar a ferida de outras pessoas. Isso é muito real, gente. Você não está nessa terra à toa. Abra sua boca, que você seja encorajada a abrir sua boca. Deus te tratou em algo que você passou? Grave vídeos. Você não precisa ser especialista em nada para transbordar o amor de Deus. É o que eu tenho feito. Eu hoje transbordo o amor dele porque eu não consigo guardar só para mim. E quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre ele, eu estou aqui, não importa se não tem ninguém na live, não importa se tem 1 ou 2 pessoas, tem 10, não importa. Eu estou fazendo para ele. Eu sei que ele vai direcionar a pessoa certa para estar ouvindo. E é isso. Não devemos importar com opiniões dos outros, somente com o que ele diz, somente com o que ele quer. É aquilo, né? Eu estou fazendo o id. O id. Eis-me aqui, Senhor. Então é isso, que você seja encorajado a transbordar o amor de Deus da forma que você sentir no seu coração. Eu passei a sentir no meu coração que eu ia gravar lives e vídeos e cá estou. Isso eu faço com prazer, como eu falei. Não importa se tem pessoas me assistindo. Eu sei que o Senhor vai direcionar determinada pessoa para assistir. E é isso. E assim eu finalizo o capítulo 5. E a próxima live do capítulo 6, já vou dar um spoiler do título, é: murmure e não saia do lugar. Louve e seja exaltado. Esse é o capítulo 6. Forte. Um capítulo melhor que o outro. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para você e até a próxima live. Tchau, tchau.